Olá, pessoal. Boa noite. Atrasei, mas cheguei. Esperar o pessoal chegar, entrar aí. Oi, Brenda. Atrasei, mas cheguei. Como é que vocês estão? Como é que foi o dia hoje? Hoje eu tentei fazer uma coisa diferente aqui, que foi botar um sonzinho, por isso que eu atrasei. Mas vamos começar aqui a nossa live. Então, foi muito bom o dia, né? O meu também. Tô animada. Tô no 220 hoje, porque hoje tem aula. Hoje tem aula de constelação familiar. Gente, inauguração. Nunca dei aula, principalmente de constelação familiar. Então, é inauguração. E quem tiver comigo aqui, a gente vai fazer uma comemoração aqui de inauguração da minha aula de constelação familiar, né? A constelação familiar e os campos morfogenéticos. Alguém aqui já ouviu falar? De constelação familiar é mais fácil, mas e de campos morfogenéticos? Que diabo é isso, né? O que seria isso? Pois é, eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar. Constelação familiar, da onde surgiu, né? Existiu um alemão chamado Bert Hellinger que estudou em escola de padre. Em princípio, ele pensava em ser padre, né? E só que assim, ao longo da vida dele, ele estudou em escola de padre, tornou-se um missionário, mas ele não quis seguir a carreira de padre. E numa dessas missões, ele foi para a África do Sul para catequizar as tribos, né? E ele ali para catequizar, ensinar, né? Ensinar a ler, escrever, né, para essas tribos, ele se deparou com uma tribo em especial, que era a tribo Zulu, que ele pôde observar uma vivência assim, de harmonia entre os componentes daquele clã familiar ali, daquela tribo, né? E ele ficou muito curioso. Como que eles viviam assim tão bem, em harmonia, né? E assim, quando um filho fazia alguma coisa errada, né? Ou ele não era bem sucedido em alguma tarefa, ao invés dos pais criticarem, eles colocavam aquela criança ali no meio de uma roda de todo mundo do clã. Agora vocês imaginem a força energética, a força espiritual que eles estavam dando ali para aquela criança, para aquele descendente, para aquele filho, né? Então eles colocavam aquela criança ali no meio de um círculo com todas as pessoas daquela família e ficavam falando palavras positivas, emanando energias positivas, dizendo: você consegue, você vai conseguir, você é ótimo, você não conseguiu dessa vez, mas se você persistir, você vai conseguir, sabe? Falando, emanando energia positiva, dando força para aquele filho ali. E era algo totalmente diferente do que Bert Hellinger tinha vivido e tinha aprendido, tanto na família dele, né, quanto no meio social, na sociedade que ele estava acostumado.
Boa noite, Carla, tudo bom? Então, as crianças, elas cresciam se sentindo fortes, né? Se sentindo merecedoras, fortes, capazes, né? E não só isso, eles se respeitavam. Então, ele observava que, assim, os filhos, eles honravam o pai e a mãe pela sabedoria que eles traziam, por serem mais velhos, por estarem há mais tempo na vida, né? E por terem adquirido mais sabedoria, não só pelas vivências deles, como também porque eles herdaram dos seus pais, dos seus ancestrais, né? Então os filhos, eles tinham um extremo respeito pela sabedoria dos pais, né? Também existia o seguinte: todos pertenciam, mesmo aqueles que já tinham morrido, mesmo aqueles que de alguma forma não viviam mais naquele clã familiar, mesmo as crianças que nasciam mortas, todos eram considerados parte daquela família, mesmo que fisicamente não estivessem mais ali. Todos pertenciam, né? Entre marido e mulher, o marido dava algo para a mulher, não precisava ser algo material, algo em qualquer sentido. Então, assim, o marido dava, sei lá, força, conversa, né? Ou alguma coisa, um presente, qualquer coisa que fosse para a mulher, ela recebia, se permitia receber tudo aquilo, né? E, ao mesmo tempo, ela dava para ele na mesma proporção, retribuía ele na mesma proporção que ele tinha dado para ela, né? Então, ele observou esse tipo de comportamento que ele chamou de leis do amor ou ordens do amor, né? E aí o Bert Helling, ele desenvolveu com essa observação, né, que na visão dele, acredito eu, que seja uma visão assim de uma família saudável, digamos assim, né, um clã saudável, né? Não o ideal, porque isso aí é uma opinião muito minha, tá? A família ideal não existe, né? Não é para ser perfeito, nem nunca foi. Até porque, se vocês observarem a natureza, né, que foi feita por Deus, nada é quadrado, nada é perfeitinho, tudo é assimétrico, né? Então, assim, Deus não quer que ninguém seja perfeito. Deus quer que as pessoas, as coisas sejam harmônicas, né? Então, assim, aqui ele observou que aquele clã ali, aquela família, não era perfeita, porque, afinal de contas, nós estamos aqui, né, em estágio de evolução. A gente está sempre aprendendo, então perfeito ninguém é. Mas que, seguindo essas leis, essas ordens do amor, essas pessoas conseguiam uma convivência harmônica, né? Então, ele trouxe... Deu o vídeo pausado. Vocês estão conseguindo me ouvir? Fala aqui para mim se vocês estão conseguindo me ouvir. Acho que agora voltou. Hein, Brenda? Tá dando para ouvir? Ou tá congelado? Fala aqui para mim. Então, o Bert Hellinger, ele observou que a Brenda não respondeu, não, eu não sei. Ah, sim, que bom, que bom. Então, o Bert, voltando ao que eu estava falando, né?
O Bert Hellinger, ele observou que essas pessoas, obviamente, elas não havia uma perfeição, né, delas, mas havia uma harmonia, um equilíbrio. Ah, que bom que tá dando para ouvir direitinho. Havia uma harmonia, um equilíbrio, né, entre os componentes daquele clã ali. E ele achou muito legal, e ele trouxe, né, ele levou, né, pro país dele, né, pro mundo urbano, né, esse conhecimento, essas leis invisíveis, essas leis do amor ou ordens do amor, né, que são a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. Então, o que seria a hierarquia, né? Os que vieram antes têm mais sabedoria, né? Pelo tempo de vida, por terem herdado também essa sabedoria dos seus ancestrais. E por terem mais sabedorias, eles devem ser honrados e respeitados pelos seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante, né? E essa sabedoria ela vai passando pelas gerações. Agora, existe uma grande diferença que eu quero explicar aqui, porque as pessoas confundem, entre honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe. Quando a pessoa é criança, ela deve honrar pai e mãe e obedecer pai e mãe. Por quê? Porque a criança, ela ainda não tem o discernimento do que é certo, do que é errado, do que ela deve fazer, do que é bom para ela, do que não é. Ela não tem esse discernimento, então ela ainda está sendo educada, lapidada. Ela vem uma folha em branco, né? E os pais, eles têm a função dada por Deus de educar aquele serzinho ali, aquela criança, né? E por conta disso, a criança, além de honrar e respeitar o pai e a mãe, deve também obedecer o pai e a mãe. Ok? Isso eu tô falando assim, numa situação de uma família média equilibrada, né? Porque tem situações em que pais são disfuncionais, aí não é o caso aqui que eu tô falando, tá? Mas a criança, ela deve obedecer também, né? Mas quando o filho fica adulto, honrar e respeitar, sim. Sempre, tanto criança como adulto, honra e respeita pai e mãe. Pela sabedoria, por terem dado a vida, contribuído para a vida, né? Por tudo que deram para aquela pessoa ali. Mas a pessoa já é adulta para administrar a própria vida, né? Para seguir na própria vida. Então aquela pessoa honra pai e mãe, mas não precisa obedecer o pai e a mãe. Aliás, é muito saudável, inclusive, né, que a pessoa, quando adulta, ela siga fazendo um pouquinho diferente do que fizeram os seus pais. Por que isso? Para evolução da linhagem familiar, né? Porque se todo mundo fizer tudo igual o tempo todo, você repete o padrão, repete o padrão, repete o padrão, não vai haver uma evolução. As pessoas não vão aprender outras coisas, não é? Se você for repetir tudo que todo mundo fez, a pessoa não vai, sabe? Não vai, aquela família ali, ela não vai se desenvolver, né? Se você for fazer tudo igualzinho que a sua mãe e que seu pai fizeram, o que você vai ensinar para os seus filhos?
O que diferente você aprendeu para você ensinar para os seus filhos? Entende? Então, é saudável que se faça diferente, né? Então, o que a gente fala? A gente toma o pai e a mãe no nosso coração, 50% de cada um, né? Então, nós somos formados pelo parâmetro da figura materna e da figura paterna. Vejam, eu falei figura. Eu não falei o pai e a mãe. Existe uma diferença aí. Por quê? Porque pais e mães, antes de terem essa função, eles são seres humanos, assim como nós, né? Eu costumo dizer que nós somos seres espirituais num corpo de carne, né? Tendo uma experiência humana, né? Então, eles são esses seres espirituais que estão tendo uma experiência humana, assim como nós. Para quê? Para evoluir espiritualmente, né? E como seres humanos. Mas assim, como seres humanos é espiritualmente, porque na minha concepção, a gente está aqui para evoluir, para ter uma experiência e evoluir, né? Mas voltando ao que eu estava falando antes, porque senão eu vou embora e pego uma outra linha, né? E o objetivo aqui não é esse. Então, voltando ao que eu estava falando. Então, o pai e a mãe, eles são seres humanos, né? E como seres humanos, eles têm traumas, eles têm dores, eles estão em evolução, eles não sabem tudo. Os filhos não vêm com manual para a pessoa saber como que vai tratar, como que vai cuidar, como que vai educar, né? Então, muitas vezes a gente repete a educação que os nossos pais deram pra gente, eles repetem alguma coisa, né? Mas eles também são seres falhos, justamente porque são seres humanos e estão em estágio de evolução, né? Então, quando a gente toma a figura materna e a figura paterna, a gente está tomando o arquétipo do pai e o arquétipo da mãe no nosso coração, né? Então, por quê? Porque o que nos forma é o parâmetro do pai e da mãe que nós tivemos, né? Mas eles também tiveram falhas. Então, a gente deixa com eles o que é apenas deles e que não nos pertence. E pegamos para nós o que de bom aprendemos com eles. E a gente introduz no nosso coração o que de bom teve o meu pai, o que de bom teve a minha mãe. 50% de cada um vai me formar como ser inteiro e pleno e equilibrado. Porque se eu excluo o meu pai ou se eu excluo a minha mãe, o que vai haver? Um desequilíbrio dentro de mim, né? Então, o que vai acontecer? Ou eu vou me polarizar mais no masculino, ou eu vou me polarizar mais no feminino. E qual a consequência disso? Vamos supor, eu sou uma mulher e eu excluí a minha mãe porque ela fez coisas que me magoaram. Aí eu excluí a minha mãe. Aí eu me polarizei no masculino, porque eu não queria ter a dor, sentir a dor que a minha mãe sentiu, né? Então, eu me polarizando no masculino, primeiro que eu vou ter dificuldade de relacionamento com homens, né? Segundo, quando eu for tentar um relacionamento com algum homem, vai haver choque, briga, muita briga. Eu não vou conseguir me entregar a este homem, sexualmente falando, ou até mesmo
de alma, porque no relacionamento a gente precisa haver uma entrega, né? Precisa haver essa entrega. A pessoa ela precisa confiar na outra que está do lado, né? Por isso também que temos que escolher muito bem a pessoa na qual vamos seguir aí a vida, né? Porque nem todo mundo dá para confiar. Mas a partir do momento que escolhemos, né? E essa pessoa tá contribuindo, né? Tá dando indícios que é uma pessoa confiável, a gente deve se entregar. Só que se uma mulher tá polarizada no masculino, não tem como. Outra coisa, se ela tiver muito polarizada no masculino, vai chegar uma hora que ele vai perder o interesse por ela também, né? E o contrário também. Um homem muito polarizado no feminino, porque ele excluiu o masculino dele, porque o pai dele foi embora e largou a mãe, vamos supor, né? Ah, eu não quero saber do meu pai, não quero. Exclui, né? Então ele tá polarizado no feminino. Ele também vai ter problema de relacionamento. Ele também não vai se dar bem com a esposa. Vai chegar uma hora que ela também não vai admirar mais ele, não vai sentir mais atração por ele. Então isso dá muito choque, né, de relacionamento. Então a gente deve tomar o nosso pai e a nossa mãe, 50% no nosso coração. E se a pessoa não conheceu nem o pai nem a mãe? É a figura materna e a figura paterna. Porque por mais que nós não tenhamos conhecido o nosso pai, não tenhamos convivido com o nosso pai ou com a nossa mãe, existe um inconsciente coletivo, né? O que é o inconsciente coletivo? São conhecimentos que a gente não sabe da onde veio, mas a gente, assim, é tão natural que a gente já nasceu, parece que a gente já nasceu com ele, com esses conhecimentos. Por exemplo, a criança quando nasce, que ela é colocada no peito, por instinto, ela sabe o movimento de sucção para se alimentar. Como que a criança sabe disso? Da onde veio esse aprendizado, né? Isso é um inconsciente coletivo, né? Então, assim, pelo inconsciente coletivo, nós, mesmo que não tenhamos convivido com os nossos pais, a gente sabe o que é ser um bom pai, o que é ser uma boa mãe. É o arquétipo do pai, o arquétipo da boa mãe. E a gente faz um movimento de introduzir pai e mãe 50% no nosso coração para a gente se sentir pleno, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Porque para falar da lei da hierarquia, que é tomar o pai e mãe em nosso coração e honrar pai e mãe. Quando criança, honrar pai e mãe e obedecer. Quando adulto, honrar pai e mãe e seguir para a vida fazendo um pouquinho diferente, tá? Uma outra coisa, ninguém consegue fazer diferente pela boa consciência, né? Então, o que é a boa consciência? É quando a pessoa, por ignorância, ela quer pertencer àquele clã familiar ali, e aí ela repete o padrão, ela faz igualzinho para pertencer, para ter aprovação. Ela tá seguindo pela boa consciência, como é que chama, meu Deus do céu? Pela boa consciência, mas tem um outro nome, pela inocência. Ela está seguindo pela inocência. Por que o Bert Helling chamou pela inocência? Que ela está seguindo pela inocência? Porque pela inocência ela repete o padrão
para não se sentir culpada de estar fazendo diferente. Ela repete o padrão. Mas aquela pessoa que já tem a consciência que ela deve fazer diferente pela evolução e justamente por amor à família, ela segue pela má consciência. E todo mundo que segue pela má consciência vai sempre carregar uma culpa. A culpa de estar fazendo diferente. Por quê? Quando você amplia a tua consciência e você fala assim, eu não preciso fazer igual e eu vou fazer conforme o que o meu coração manda e eu sigo pela má consciência, muitas vezes você vai mudar o seu jeito de ser, né? E aí, as pessoas que estavam acostumadas... Ah, obrigada! Obrigada, Carla, obrigada! As pessoas... Ela tá falando que eu tô linda. Então, as pessoas da família que estavam acostumadas, até amigos mesmo, né? Que estavam acostumados que você sempre seguisse aquele padrãozinho ali naquela caixinha, eles tomam um choque. Eles falam, caramba, fulano tá diferente, né? Em princípio, pode acontecer da reação não ser muito boa, tá? Então, assim, por quê? Porque todo grupo reage mal quando um destoa, quando um resolve fazer diferente. Porque o grupo fala assim, caramba, então ele não pertence a nós. Tá fazendo diferente, não pertence. Então, não vai reagir bem. E é por isso que, quando a pessoa segue pela má consciência fazendo diferente, ela vai carregar a culpa. Porque ela vai falar assim, caramba, eu não tô seguindo eles. Entende? Então precisa haver uma força. Mas assim, também uma consciência. Que não é por eles. Você não tá vivendo por causa deles, né? Você está vivendo por amor, é algo muito maior. Por amor à família. E por amor à família, você se permite fazer diferente pela evolução da sua família. Entende? Então, é a boa consciência quando a pessoa segue pela inocência, ela ainda não ampliou a consciência, ela repete o padrão. E é a má consciência quando a pessoa já ampliou a consciência e ela se permite fazer diferente e seguir para a vida. Então, a Claudete, solicitação para participar do seu vídeo. Deixa eu ver aqui. Entrar ao vivo com Claudete. Não estou conseguindo, não. Brenda, vê se você consegue, será? Ela tem que entrar no Instagram. Claudete, se você estiver me ouvindo, entra pelo Instagram ao vivo. Tá bom, Brenda? Obrigada, tá? Eu tô clicando aqui para ver se eu consigo autorizar a participação dela, mas eu não estou conseguindo. Mas voltando aqui. Então, a pessoa vai e segue pela má consciência, né? Essa é a lei da hierarquia. A lei do pertencimento. Todos pertencem. Gente, vocês estão anotando? É muita informação, hein? Peguem papel, caneta, anotem, porque eu estou entregando aqui, sem cobrar nada, um conhecimento assim, que quando eu escutei isso abriu a minha vida. Isso ampliou
a minha vida de um jeito, vocês não têm ideia. Eu estou entregando ouro para vocês de graça. Boa noite, Claudete! Que legal, que bom que você entrou! Ai, muito feliz. Claudete é minha colega de curso de constelação maravilhosa também. Então, assim, eu estou entregando ouro para vocês de graça. Então, peguem caneta, peguem papel, não percam de jeito nenhum esse conhecimento aqui que eu estou entregando para vocês, tá bom? Então, vamos voltar lá. A lei do... Como é que é? A lei... Até me perdi aqui, que eu interrompi. Ai, meu Deus do céu. Então, a lei da hierarquia. Agora, eu vou falar da lei do pertencimento. Todos pertencem, tá? Então, todos aqueles que um dia fizeram parte da família e que não estão mais fisicamente ali, ou por morte, ou por separação, ou por aborto, qualquer situação, essa pessoa pertence. Brenda, eu tinha saído rapidinho porque fui tentar adicionar. Ah, tá. Valeu, obrigada. Então, assim, todos pertencem, tá? E o que acontece quando a lei do pertencimento é quebrada? O que vai acontecer é que tudo que é excluído, porque assim, quando essa lei é quebrada, você exclui algum membro da família, né? E tudo que é excluído volta de alguma forma e com mais força. Porque tudo quer ser acolhido, amado e respeitado. Eu digo tudo, e não todos, porque não são só pessoas, inclusive sentimentos. Quando você tenta excluir um sentimento de você, ele volta de alguma forma. Então não adianta tentar, sabe? Quando você não quer enxergar, quando você não quer olhar para algo, para algum sentimento que você tenha, pode ser bom, pode ser ruim. Se for ruim, né, um sentimento de dor, por exemplo, um sentimento de mágoa, e você não quer olhar para ele, você não quer reconhecer, você não quer acolher ele dentro de você, por exemplo, porque você acha que se você acolher esse sentimento, você está sendo fraco. Ele volta. Sabe como que ele volta? Se você não externar, se você não falar, ele vai voltar em forma de doença, câncer. As doenças psicossomáticas estão aí para nos dizer isso. Entende? O que são as doenças psicossomáticas, gente? São sentimentos que a pessoa não quis olhar, não quis viver, não quis admitir. Então, luto não vivido, mágoas que a pessoa engoliu, né? Aquele negócio engole choro, né? Que as pessoas antigas falavam para as crianças, não é isso? Não chora nada, engole choro. Gente, vou falar uma coisa para vocês. Quando minha mãe, meu pai, sei lá, alguém falava para mim, engole o choro, que eu engolia, era uma dor que eu sentia aqui na garganta. Faz muito sentido, né? Então, vocês sentiam essa dor na garganta quando engoli o choro? Eu senti uma dor na garganta que eu precisava botar aquilo para fora, sabe? Era uma dor aqui. Isso traz bloqueio no chakra laríngeo, gente. Traz até câncer de garganta, se ficar engolindo demais a vida toda, né? Então, bloqueio no chakra laríngeo. Aí o que acontece? Aí a pessoa engole o choro, mãe, engole o choro. Aí a pessoa, quando ela está adulta, ela não consegue se expressar, não consegue falar.
gente. Para eu chegar aqui nesse momento hoje, estar falando aqui com vocês, foi muito trabalho, tá bom? Muito trabalho psicológico, muita terapia, terapia de todos os jeitos que eu experimentei, tá bom? Então, é isso, porque assim, não conseguia me expressar. E eu queria. Onde está, ó, aprenda uma coisa, hein? Onde está a sua maior dor é aonde está a sua maior força. E eu não sabia. A minha dor é que eu não conseguia me expressar, mas a minha força está na comunicação. É isso que me faz feliz aqui, entendeu? É isso que eu quero fazer pro resto da minha vida, tá aqui ensinando, falando, passando todo o meu conhecimento, comunicando, compartilhando, é isso que eu quero. Ok? Então, não é para excluir nada e nem ninguém, ok? Quando é quebrado a lei do pertencimento, o que acontece? Vou dar um exemplo aqui. Uma pessoa teve um aborto, fez um aborto. Ela fez um aborto. E ela não reconheceu aquele filho ali. Aí vem, logo depois não, anos depois, ela tem um filho, né? E aí, aquele filho, aí ela fala, você é o meu primeiro filho, né? Porque como ela não tá vendo o outro, que nunca nasceu, ela acha que ele é o primeiro filho, por ignorância, né? Você é o meu primeiro filho, não sei o quê. Aí aquela criança, ela começa a apresentar alguns problemas de comportamento. Então, ela começa a não conseguir se concentrar na escola, ele vive aéreo, ele vive assim com preguiça. Eu estou falando alguns casos de pessoas, de clientes que eu constelei, que quando eu fui olhar no campo, essa pessoa estava identificada com um irmão que não veio. Então a pessoa, ela vive a vida assim, parece que eu não sou eu, ou que eu não estou aqui, eu estou aqui presente, mas que ao mesmo tempo eu deveria estar em outro lugar, ou eu deveria estar fazendo algo diferente, ou eu tenho, ou então a pessoa, muitos casos de depressão, muitos casos de depressão. A pessoa, ela não tem ânimo para a vida. Por quê? Porque a alma dela sabe que aquele irmão, aí no caso, é quando é irmão gêmeo, que um não veio. Então, são dois embriões que estavam sendo gerados, um não vingou, né? E o organismo da mãe absorveu e o outro vingou. A mãe nem soube que estava grávida de dois, mas aquele irmãozinho ali, aquela pessoa que começou a ser gerada junto, a alma dela, conscientemente ela não sabe, mas a alma dela sente a falta do irmão que não nasceu. Então, é como se a alma daquela pessoa ali tivesse no mundo dos mortos, como se ela sentisse uma culpa pelo irmão não ter vindo e ela ter vindo, entende? E aí vive a vida assim, num desânimo, né? E muitas vezes chega até a depressão. Então, às vezes a pessoa, e assim, cada caso é um caso. Eu dei aqui alguns exemplos, né? Mas assim, às vezes a pessoa está tendo um problema porque ela está identificada com alguém que não veio. Ou com alguém que foi excluído do sistema, né? Então, por exemplo, assim, uma pessoa que é da família, mas que ele vai por um caminho que,
foi da bandidagem. Aí a família vira as costas para ele e não quer mais saber dele, né? Uma, duas gerações depois, vai nascer alguém com as mesmas características. Por quê? Porque aquele membro ali com aquela característica não foi olhado. É muito, muito sério isso, né? Então todos devem pertencer. No caso de abortos, o que os pais devem fazer? Apenas dar um nome àquela criança e reconhecer como seu filho. Quando isso acontece e reconhece, por exemplo, o primeiro foi abortado e o segundo, né? Então, no campo, a pessoa reconhece, esse é o meu primeiro filho. E sim, ele pertence. Esse é o meu segundo filho. E fala para o filho, no campo. Não precisa falar diretamente. Se quiser falar, pode até falar, mas não precisa. No campo, tudo é um movimento interno de alma que está sendo representado no campo. Fala para o filho que nasceu, você é o meu segundo filho. Pronto. A pessoa, ela volta para o lugar dela. Porque aquele filho ali, ele estava fora do lugar. Triste, né? Aquele filho estava fora do lugar, né? Então, a lei do pertencimento, muito importante, né? E a lei do equilíbrio, a lei do dar e receber. Que eu dou muito aqui o exemplo de marido e mulher, porque é o exemplo mais tradicional. Mas a lei do dar e receber, ela serve para qualquer situação de pessoas que estão na mesma linha geracional, por exemplo, né? Então pode ser entre irmãos, tem a lei da hierarquia, né? Que é a lei que sempre os que vêm primeiro têm mais sabedoria. Mas assim, marido e mulher, ou então, por exemplo, um ambiente de trabalho, né? Uma repartição de trabalho. Ali sim, vigora a lei do dar e receber. Porque assim, eu dou para o meu colega de trabalho, eu contribuo com o meu colega, é uma equipe, né? Quando se tem uma equipe, você contribui para algo, vamos supor, a Brenda é a minha ajudante aqui de informática, inclusive maravilhosa, recomendo o trabalho dela. Ela me ajuda, né? Ela elabora os posts aqui para mim, ela coloca, faz aí um trabalho maravilhoso. Mas eu dou em troca, eu retribuo com um pagamento para ela, né? Então, aí ela fica satisfeita e aí me dá mais do trabalho dela, né? Quando existe uma equipe, né? Cada um tem uma função, cada componente daquela equipe ali tem uma função. Então, a cada função, um componente vai dar aquilo que é da função dele, em contribuição para o trabalho do todo, o todo vai ficar feliz e vai retribuir para aquele componente ali. Isso serve muito também para constelar empresas, né? Vocês estão entendendo, gente? Ou está sendo muita informação e está corrido demais? Fala aqui para mim. Então, vocês estão muito quietinhos, hein? Estou achando que vocês não estão entendendo nada. Bota aqui para mim. Ah, obrigada. Ah, que bom. Que bom. Se não estiver entendendo, pode perguntar, tá? O que não entender, pergunta que eu respondo. Então, o Bert Hellinger, ele elaborou e trouxe essas 3 leis, né? Uma outra situação que o Bert Hellinger colocou lá na teoria dele das constelações familiares. Existe o triângulo que chama-se o triângulo dramático.
né? Nas relações, geralmente, né? As famílias são disfuncionais por ignorância, né? E assim, dentro das relações disfuncionais, existe. Ai, que bom, Claudete! Dentro das relações. Fico feliz, gente. Dentro das relações disfuncionais, existe o triângulo dramático. O que é isso? Triângulo dramático. Bota aí no teu papel. Triângulo. Faz um triângulo assim, ó. Desenha um triângulo no teu papel. Aí, na ponta aqui, é porque eu tô sem papel aqui para mostrar. E tô sem caneta também. Ó, um triângulo. Nessa ponta aqui de cima, você escreve assim: agressor. Na ponta da direita, você escreve vítima. Na ponta da esquerda, você escreve salvador. Então, o triângulo, escreve assim em cima, triângulo dramático. Desenha um triângulo, em cima bota agressor, na outra ponta de baixo, vítima, e na outra ponta da esquerda, salvador. Então, são 3 arquétipos que permeiam todas as relações familiares disfuncionais. É o arquétipo do agressor, o arquétipo da vítima e o arquétipo do salvador. Mas esses arquétipos, eles não são congelados. Então, assim, vamos supor que eu sou a agressora e você sempre agressora com todo mundo. Não. Esses papéis, eles vão modificando da mesma pessoa. Então, eu posso, com o fulano, ser agressora, com o ciclano, eu posso ser vítima, com o Joãozinho lá, eu posso ser salvadora, dependendo da situação que eu estou vivendo, entendeu? Não necessariamente vai ser algo congelado, mas as pessoas, pela personalidade delas, elas têm tendências. Então, por exemplo, assim, numa família, vamos supor, pai, a mãe e a filha, tá? Aí o pai é o agressor, mas pode ser a mãe também. Eu só estou dando um exemplo, tá, gente? O pai é o agressor. Aí a mãe é a vítima, que ela tá ali sempre reclamando, ou ele tá sempre agredindo ela com palavras e tal. Mas também pode ser o contrário. A mãe pode ser agressora e o pai a vítima, tá? E a filha, vendo aquela situação ali daquele casal sempre brigando, um agredindo, o outro sendo a vítima, ela entra no papel da salvadora. Porque, por amor, ela quer salvar aqueles pais ali, daquela situação ali disfuncional, né? Então, triângulo dramático é o agressor, o salvador e a vítima. Isso é muito importante para a pessoa identificar qual é o papel que o seu cliente está fazendo ali no núcleo familiar dele, né? E qual o movimento que ele precisa fazer para sair desse papel, para fluir, né, na vida dele. Isso também é muito importante. Né? Vocês têm perguntas, gente? Deixa eu ver se eu não me perdi, não faltou nada aqui do que eu tinha que falar. E aí, quando a gente vai fazer a constelação familiar, a gente coloca os elementos, que são os bonequinhos, né? Geralmente a gente faz assim quando faz online, num campo chamado campo morfogenético. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o campo. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ó, tá vendo aqui? Tá vendo? Os bonequinhos são os elementos, tá? Da família. E
Isso aqui, essa roda aqui, é o campo. É o campo morfogenético, que aqui está sendo representado por essa roda, mas que na família é um campo invisível aos nossos olhos, mas é energético. Por quê? Porque traz toda a força da nossa família, todo o aprendizado, né? Toda a força, todo o jeito de ser, toda o jeito de ser mesmo, né? Então, esse campo morfogenético, ele ele é, ele tem força e ele tem energia. Por que que quando a gente posiciona os bonequinhos, né? Ah, sim, lembrei que eu ia falar. Não são só os bonequinhos. Os bonequinhos é quando a gente está fazendo online. Mas o campo morfogenético, ele está sempre presente. Tem uma pessoa aqui. Ah, tem uma outra pessoa aqui também solicitando para entrar. Peraí, aceitar. De comida, as pessoas enfrentam outros tipos de fome. Caramba, olha o que eu fiz aqui. Entrou alguém aqui. Entrou, a pessoa entrou ao vivo. Deixa eu cancelar. Milhões de brasileiros estão numa dessas situações. O presidente Aí, Lula... gente. Pronto, voltou. É porque eu aceitei a pessoa aqui, ela entrou ao vivo. Gente, desculpa, mas é porque eu ainda estou me adaptando ao mundo digital, tá? Brenda, me ajuda, por favor. Então, voltando aqui. Então, esse campo morfogenético, ele tem força, né? Ele tem uma força que vem da nossa família. Então, é por isso que quando a gente posiciona os elementos, colocando a intenção ali das vivências sistêmicas que ocorreram e que estão ocorrendo na família do cliente, essa força vem. Essa força vem e movimenta o campo, né? Então, por exemplo, se for presencial, os elementos são as pessoas que estão ali como voluntárias, representando, né? Elas não precisam, sou eu, Cida. Oi, Cida, tudo bem? Elas não precisam saber da história daquele cliente ali que está sendo constelado, mas eles vão sentir tudo que aquela pessoa ali que eles estão representando, que faz parte da família, que aquele elemento ali, eles vão sentir e eles vão deixar fluir o que eles estão sentindo ali, que racionalmente pode até nem ter nenhum sentido para eles, mas eles vão deixar fluir aquilo ali e aí a constelação vai, né? A mesma coisa acontece no campo aqui com representantes de bonequinhos. Quando a gente coloca a intenção, né, no sistema familiar do cliente, os bonequinhos eles se movimentam. Assim, como eles se movimentam sozinhos? Não se movimentam sozinhos, né? Eu tenho uma técnica, né, que eu aprendi, mas assim, não necessariamente precisa fazer dessa forma, né? Que é colocando o dedinho aqui e aí os bonequinhos eles vão fazendo os movimentos, mas tem constelador que não faz dessa forma. Mas o cliente ele vai posicionando, ele vai falando a posição ali, né, dos bonequinhos, e no final a situação ela se conversa, né? E aí o constelador, o facilitador da constelação,
ele vai fazer as interpretações, né? Então, deixa eu ler aqui um pouco do que eu escrevi sobre os campos morfogenéticos, porque quem fez o estudo dos campos morfogenéticos foi Rupert Sheldrake, que foi um biólogo, né? Que ele estudou a energia desses campos, né? Que ocorre não só com pessoas, mas também com cristais, com objetos também, né? Mas como é algo um pouco mais técnico, eu escrevi e eu vou ler aqui para vocês. Se vocês não entenderem, me pergunta, tá? Porque campos morfogenéticos, eu vou ser bem sincera com vocês, eu demorei para aprender. Não é algo muito fácil de você visualizar, porque é muito abstrato. Tem a ver com a física quântica. Nem todo mundo sabe explicar. O Bert Helling, ele costumava dizer assim, olha, não sei como funciona, eu só sei que funciona. Porque assim, ele não era cientista. Então ele não sabia, mas ele sabia que a coisa funcionava ali no campo. E funciona, gente. E funciona, né? Então deixa eu dar uma lidinha aqui que eu escrevi. Ó, Rupert Sheldrake, um biólogo, bioquímico, parapsicólogo, escritor e palestrante, pesquisou sobre os campos morfogenéticos e escreveu a teoria dos campos mórficos, que ajudam a compreender como os organismos adotam as suas formas e comportamentos característicos. Os campos morfogenéticos são campos de forma, padrões, estrutura de ordem. Esses campos organizam não só os organismos vivos, como também de cristais e moléculas. Gente, tem um estudioso, depois eu vou pesquisar o nome deles para vocês, que ele é até famoso, tem até livro, é um japonês, que ele fez um estudo que, dependendo do clima do ambiente, a água, né, quando ele olha ali do microscópio, as moléculas da água, elas se modificam. A Claudete está dizendo, ele acontece naturalmente. Isso mesmo. Então, a água, as moléculas da água se modificam. Então, dependendo da situação, vamos supor assim, a água estava perto de um ambiente que tinha uma energia alegre. Aí, quando ele foi olhar lá no microscópio, a água, ela estava com uma forma assim muito linda, gente, muito linda. Aí, a energia de raiva, a água já estava assim, a molécula da água já estava assim meio que esquisita, assim, ó, entendeu? Aí, quando, assim, energia triste, aí ele foi olhar no microscópio, a molécula da água estava assim minguadinha, sabe? Então, é isso que o Rupert Sheldrake está falando aqui, né? Então, esses campos organizam não só organismos vivos, como também cristais e moléculas. Cada tipo de organismo, de instinto ou padrão de comportamento tem o seu campo mórfico. Estes campos são os que ordenam a natureza. Os campos morfogenéticos ou campos mórficos são campos que levam informações e são utilizáveis através do espaço e do tempo, sem perda alguma da intensidade. Então, é por isso que no campo ali, na hora da constelação, a pessoa traz um problema e aí, quando a gente vai fazer a investigação sistêmica, ela pode estar identificada com 8 gerações, 10 gerações atrás.
uma tataravó, por exemplo. Entendeu? Porque essas informações, elas não se perdem no campo. Então, se aconteceu algo muito forte lá atrás, vamos supor aqui, a tataravó lá da cliente, ela foi assassinada, vamos supor. Então, foi algo muito forte. Ou o filho dela foi assassinado. Então, ficou um sentimento muito forte, que foi passando para as gerações. Esse sentimento não foi olhado, de alguma forma ele não foi elaborado, né? Então, vai aparecer que algum descendente pode aparecer, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, vamos supor, a cliente aqui, ela tem um sentimento assim de tristeza, ou ela vem com uma queixa que ela morre de medo que o filho dela, de perder o filho dela. Aí quando a gente bota no campo, ela está identificada com essa tataravó que o filho morreu. E ela não sabe de onde vem esse medo. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu não tenho ciúme de ninguém. Nunca tive. Do meu pai, da minha mãe, da minha filha. Não tenho. Mas, quando eu conheci o meu marido, eu tinha um ciúme dele, um troço assim, que eu inventava na minha cabeça. Juro, gente, era uma coisa de maluco. Eu busquei até tratamento. E eu não sabia de onde vinha. Eu inventava na minha cabeça, se eu não conseguisse falar com ele, na época ele era meu namorado, não era meu marido. Se eu não conseguisse falar com ele, eu não queria, juro, não queria pensar isso. Mas na minha cabeça vinham uns pensamentos assim, ele pode estar com outra pessoa. E isso trouxe muito problema para o meu relacionamento. Até que eu fiz uma constelação. E, sabe, eu estava identificada com a minha bisavó, que eu nem conheci. E sabe o que aconteceu com a minha bisavó? Ela era casada com meu bisavô, obviamente, né? E a irmã dela foi morar lá na casa dela. Eis que a irmã dela apareceu grávida. De quem? Se a irmã dela não tinha namorado, não tinha marido, não tinha nada, do próprio marido dela. Olha só. Então a minha bisavó se sentiu traída duplamente, tanto pela irmã como pelo marido, né? E passou-se um tempo, ela conheceu outra pessoa, saiu de casa, né? E viveu um tempo fora de casa, depois retornou, né? Mas eu estava identificada com esse sentimento da minha bisavó. Olha só. E quando que eu poderia imaginar uma coisa dessa? Entendeu? Deixa eu ver aqui que as pessoas estão falando. Claudete, não vemos, mas podemos pegar. Mas sentimos o que está por trás da nossa verdade, da nossa realidade. O campo morfogenético. Não podemos pegar, não podemos pegar, não é concreto, a gente não vê, mas a gente sente, não é, Claudete? É isso mesmo. Então, isso só para ilustrar aqui o que eu estou lendo para vocês, né? Que o Rupert Sheldrake, ele contribuiu muito com o estudo dele, né? Com as pesquisas
dele para explicar o que acontece nesse campo. Porque, assim, gente, tem muita gente que fala assim, eu não acredito nada em constelação familiar porque não é comprovado cientificamente. Mas é comprovado, entendeu? Então, voltando aqui. Então, toda pessoa, aqui eu já falei dos campos morfogenéticos, com o hábito comportamental adquirido pelos componentes daquele sistema familiar, esse hábito ele é assimilado e passado através das gerações para os seus descendentes, né? Então, toda pessoa possui um inconsciente pessoal que faz parte das suas próprias experiências de vida e que contribuem para formar a personalidade, a própria personalidade, né? E um inconsciente coletivo, que eu já expliquei para vocês o que são esses conhecimentos que a gente traz como instinto, né? A gente já vem com uma sabedoria, né? Que a gente sente, né? Como é o bebezinho que nasce e ele já sabe fazer o movimento de sucção e ninguém ensinou isso para ele. Ele já nasceu sabendo isso, né? Esse inconsciente coletivo, ele faz parte aí da energia do mundo, da vida, né? Porque os animais têm um inconsciente coletivo. Eles têm um instinto de sobrevivência, eles têm o instinto de se alimentar, eles têm o instinto de luta e fuga, e nós, como animais racionais, né? Mas como animais também temos esse instinto de luta e fuga. Isso vem do quê? Do inconsciente coletivo, né? Então, assim, temos esse inconsciente coletivo que trazem informações dos nossos ancestrais e do meio em que nós vivemos. Portanto, determinados comportamentos são herdados. Repetimos comportamentos da nossa família de origem. A nossa psique nos leva a isso através do inconsciente coletivo como uma forma de sobrevivência e de senso de pertencimento do nosso clã familiar. O problema é quando repetimos comportamentos doentios, crenças limitantes, traumas e medos que não nos pertencem, que nos paralisam e que travam a nossa vida, ou seja, impedem a vida de fluir. Precisamos, então, separar o joio do trigo, buscando no campo morfogenético a origem do problema e entregando a quem pertence aquela crença, aquele medo, aquela crença limitante, o comportamento disfuncional que está atrapalhando, né? E ficamos apenas com o que é nosso, para que a nossa vida flua de forma mais leve. Né? E aí, gente? Estão gostando? Estão entendendo? Estão anotando? É muita informação, hein? Muitas vezes estamos ocupando um lugar que não é nosso, de pai ou de mãe dos nossos pais, por exemplo, né? Ou seja, o lugar dos nossos avós. Ah, legal, que bom. O lugar dos nossos avós. Muitas vezes estamos quebrando assim a lei da hierarquia, né? Então, quanta gente aí que quer cuidar de pai e mãe como se fossem pais deles, né? Que quer dizer a verdade para o pai e mãe, inverte a situação aí, né? Achando que sabe mais que pai e mãe. Não está no lugar de filho, está no lugar dos avós. Está quebrando uma lei da hierarquia, né? Tem gente, tem pais que permitem que os filhos ocupem o lugar de pais deles.
ou que ocupem o lugar de maridos ou esposas. Por exemplo, acontece muito quando os pais se separam, quando o casal se separa que tem filhos, né? De um dos. Porque assim, quando. Deixa eu dar o exemplo aqui com os bonequinhos. Vamos lá, pegar um casal aqui. Casal, o filho aqui. Não, vou pegar o filho pequenininho. O filho aqui. Aí, vamos supor, marido saiu de casa. Ficou um buraco aqui. Ficou um espaço, né? Se essa mulher não cuidar, esse filho ocupa esse espaço aqui. Ele não está no lugar do filho. Ele está no lugar de marido dela. Isso vai trazer problema no futuro. Primeiro vai trazer problemas, pode trazer problemas aqui de relacionamento desse filho com essa mãe. Posteriormente, se essa mulher quiser casar novamente, vai trazer problema. Por quê? Esse atual marido dela não vai ter espaço, porque esse filho está ocupando aqui. Entendeu? Então, filhos no lugar de pais também pode ocorrer, né? Também quebrando aí a lei da hierarquia, né? Então, excluímos pessoas que não seguem o padrão familiar, que morreram, cônjuges que separaram, abortos espontâneos ou provocados, quebrando assim a lei do pertencimento. Outras vezes, damos mais do que recebemos ou recebemos mais do que damos. Muito normal, quer dizer, normal. Acontece muitas vezes, mas não seria normal, não deveria ser, né? Mas relacionamentos disfuncionais tóxicos, né, abusivos, quando um dos cônjuges dá demais e recebe de menos, né? Então, também aí quebrando a lei do equilíbrio, né? Então, gente, a constelação familiar traz a pessoa para essa consciência, a consciência de tudo isso que eu expliquei para vocês, né? Então, ela traz uma consciência e uma organização interna, descobrindo assim a origem do problema, o que é muito útil para que a pessoa devolva o que não é dela para quem pertence, para quem de direito, né? E tenha consciência do seu real papel na família. Se coloque no seu devido lugar, dentro do sistema familiar, além de adquirir a consciência do movimento necessário que precisa fazer para que a sua vida flua no caminho que ela realmente deseja e que lhe traga paz e fluidez em prol de uma vida mais saudável e feliz. Então, gente, era o que eu tinha para compartilhar aqui com vocês. É um prazer imenso falar aqui para vocês. Eu agradeço. Oi, Fernanda! Boa noite, linda! Maravilhosa! Eu agradeço de coração a todos vocês que estiveram aqui comigo, me ouvindo até agora, tá bom? E, eu ia fazer o sorteio, gente, coloca aqui embaixo quem é que quer fazer uma constelação aqui agora comigo. Quem quiser, bota eu. Deixa eu ver aqui. A Brenda quer amor. Tá bom, Brenda.
Então, vem para cá. Deixa eu ver se eu consigo. Como é que eu faço para compartilhar a tela com você? Deixa eu ver se eu consigo aqui. Peraí, deixa eu botar no Meet. Ah, teve. Sabe o que eu acho? Você tem que entrar com um link. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Ó, e aí, voltou? Oi, Nina, maravilhosa, você tá aí? Eu entrei no Meet. E agora? Tá pausado o quê? O vídeo aqui que tá pausado? Tá pausado? Esse vídeo aqui tá pausado? Ah, tá. Peraí. Já sei. Oi, Brenda. Oi, E aí? nem estava arrumada para aparecer. Ai, que legal. Eu acho que é melhor do que no Meet, porque o pessoal não vai conseguir ver. Eu sabia que podia fazer isso. Bom, eu estou me adaptando ainda ao mundo virtual, né, gente? Então, tenham paciência Tá. comigo, por favor. Eu acho que é melhor do que... Hã? Deixa eu arrumar aqui, Brenda, os bonequinhos. Tá bem. Você já constelou, Brenda? Não, Não. mas sempre quis muito. Uhum. Vou só fechar a porta aqui. Ok. Tá vendo todos aqui? Sim. Ó. Respira fundo. Entre em contato com o seu centro, tá? Você vai entrar em contato com o seu sentimento, com os seus sentimentos, tá? Então, assim, não é para pensar muito com o racional. Vai ter horas que eu vou perguntar para você o que você está sentindo e aí você procura sentir assim o teu corpo, alguma sensação, tá bom? Uhum. Me diga, o que você gostaria de constelar? Deixa eu pensar. Tem como não escolher uma questão e ver o que vai sair para ficar em evidência? Tem como a gente ir conversando e você ir falando o que te incomoda na sua vida hoje? O que mais te Tá. incomoda? O que mais você gostaria de resolver? E o que você gostaria que mudasse ou melhorasse na sua vida se a sua constelação fluir?
Eu acho que é ter constância nas coisas, principalmente no emagrecimento também. Assim que, assim como a mãe, eu entrei no processo de emagrecimento com ela e consegui ali emagrecer e depois eu fiquei naquele efeito sanfona e eu quero ter constância não só na área de emagrecimento, mas em todas as outras da minha vida. Você acha que a sua vida é inconstante? Eu acho que sim, que eu sei que eu me dedico muito para o meu trabalho e para outras coisas e acabo me deixando de lado, vamos dizer assim, né? Então, a constância é no sentido de se cuidar, é isso? Isso. Uhum. Uhum, uhum, entendi, entendi. E isso é só físico ou olhar para você também internamente? Se cuidar, Acho que, assim, no uhum. geral. Acho que internamente também. Uhum. Uhum, entendi. Tá bem. Escolhe um bonequinho aqui para ser você. Tá. A menininha de verde tá na minha direita, de cabelinho loiro, que é parecida comigo. De verde, cabelinho louro. Ah, sim. Isso, um Aonde, pouquinho aonde parecido. você posiciona? Pode ser ele mesmo. Uhum. Tá vendo aqui? Sim. Uhum. Olha para esse elemento aqui. Respira Tá. fundo. O que que você sente? Me sinto bem, normal. Sente normal? Uhum. Se você fosse colocar esse elemento perto de qualquer desses elementos aqui, qual você colocaria? Perto de qualquer desses bonequinhos. Ah, tá. Eu acho que perto daquela que tá de cabelinho marrom e com a roupinha amarela, que também tá na minha direita ali. Essa Isso, aqui? perto dela. Uhum. Uhum. Me permite fazer uma coisa? Aham. Diga para ela. Eu vejo você. Eu vejo você. Respira fundo. E sinto toda a sua dor. E sinto toda a sua dor. Eu procurei tirar, Eu procurei. eu procurei tirar um pouco do que Eu procurei eu tirar um pouco da do sua que eu dor. consegui. Da sua dor. Mas é muito para mim. Mas é muito pra mim. É pesado para mim. É pesado pra mim. Faz sentido?
isso? Sim, É pesado para mim, mãe. é pesado para mim, mãe. Respira fundo. Fala para ela. Eu reconheço Eu reconheço todo o seu sofrimento, todo o seu sofrimento, mas essa dor não é minha. mas essa dor não é minha. Eu não posso fazer nada pela senhora. Eu não posso fazer nada pela senhora. Apenas ser a sua filha. Apenas ser a sua filha. Mãe, Mãe, eu lhe entrego tudo que é seu, eu lhe entrego tudo que é seu, inclusive suas dores, inclusive suas dores, e que não me pertence. que não me pertencem, E sigo a minha vida, e sigo a minha vida, me permitindo fazer um pouquinho diferente, me permitindo fazer um pouquinho diferente, por amor a você por amor a você e a toda a nossa família. e a toda a nossa família. Faz assim, ó, um movimento de reverência à sua mãe, assim. Só não vou conseguir fazer porque eu tô com outra mão segurando o celular, mano. Mas só abaixa a sua cabeça, assim, Tá. Uhum. e repete, por favor, Por favor, me abençoe me abençoe para que eu siga a minha vida, para que eu siga a minha vida, cuidando de mim cuidando de mim da forma como eu devo cuidar, da forma como eu devo cuidar, fazendo um pouquinho diferente da senhora. fazendo um pouquinho diferente da senhora. Agora você escuta só a sua mãe falando para você, minha filha, eu te abençoo e te autorizo a seguir a sua vida, o seu caminho, da forma como você escolher. Você é livre para isso. E aí você, deixa eu ver aqui, me permite? Sim, Escolhe um bonequinho para ser seu pai. eu acho que aquele que também é loirinho ali, que tá de vermelho. Uhum. Onde você posiciona ele? Eu acho que pode ser quase do meu lado. Aqui? Uhum. Me permite? Sim. Você vai para a vida. Eles vão atrás. É. Como é a sua relação com seu pai? Não é muito assim, nossa, que relação, mas
Eu tô me esforçando mais agora para que seja uma boa relação, assim, mas não é muito boa. Uhum. Só mais um pouco aqui, um minutinho. Tá. Tá vendo aqui esse elemento? Aham. Olha para esse elemento, Tá. respira fundo e me diz se faz sentido. Hum. A posição que ele tá? Não, esse elemento aqui perto do seu pai. Ah, tá. Eu acho que sim. Uhum. Diga para ele, pai, Pai. eu vejo você. Eu vejo você. E eu não, e muitas vezes eu não enxerguei a sua força. E muitas vezes eu não enxerguei a sua força. Faz sentido isso? Sim. Pode, se não fizer, pode dizer que não, tá? Tá. Uhum. Mas eu sou pequena Mas eu sou pequena. e você é grande. E você é grande. Só você sabe Só você sabe das suas dores das suas dores. e eu respeito isso. E eu respeito isso. O seu pai teve algum problema no trabalho dele ou alguma inconstância no trabalho dele ou em algum momento da vida ele ficou desempregado? Não. Não. Uhum. Mas eu sempre fui muito próxima a ele, assim, desde criança parece que a gente tem uma ligação, assim. Só que daí eu Uhum. fui crescendo e teve vários momentos que a gente se desentendeu, assim. E agora eu tô tentando cultivar uma nova relação com ele. E graças a Deus tem dado certo, assim, tem melhorado bastante. Uhum. Perto do que era, né? Uhum. Então diga para ele, eu tomo para mim a sua força, Eu tomo pra mim a sua força, a sua constância, a sua constância, a força propulsora a força propulsora para eu seguir na vida para eu seguir na vida, em busca dos meus objetivos. em busca dos meus objetivos. E a força para manter E a força para manter, me manter firme nos meus objetivos. para me manter firme em meus objetivos. Fala para sua mãe, 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 eu tomo para mim eu tomo para mim a sua segurança, a sua segurança, o seu acalento.
o seu acalento, o seu colo o seu colo e sigo a minha vida e sigo a minha vida em busca da minha realização em busca da minha realização pessoal. pessoal. Só isso. Tá vendo esse elemento aqui? Não, né? Deixa eu pôr mais para cá. E agora? Agora sim. Uhum. Respira fundo, olha para esse elemento aqui Uhum. e me diga o que você sente. Sinto algo bom. Você tem vontade de deixar ele aqui mesmo? Sim, Sim? sim. Me permite fazer uma coisa? Uhum. Aqui você tem força. Isso aqui é a realização e a constância da vida. Que legal. Respira fundo. Como é que você está se sentindo? Bem, bem melhor. Brenda, vamos deixar assim a sua constelação. Não tenho mais nada para mexer aqui, tá bom? Tá, tá bom. Então, você vai se observando, a constelação ela vai fluindo ao longo do tempo, provavelmente você vai ter ainda alguns insights, algumas respostas. Presta atenção aí no que você sentir, tá? Qualquer coisa você pode falar comigo. Tá, muito Beijo, querida. obrigada. Nada? Um beijo. Beijo. Deixa eu voltar aqui para me despedir das pessoas. Tá bom. Então, gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Foi um prazer compartilhar o meu conhecimento com vocês. Eu amo fazer isso e eu agradeço demais a confiança por estarem até agora aqui me ouvindo, a confiança da Brenda, da Carla, por terem feito a constelação comigo. Eu agradeço muito a vocês, tá? Assim, eu aprendo mais com vocês do que vocês comigo, tá bom, gente? A Fernanda, então agradeço a Claudete, que eu não estou vendo mais aqui, não sei se ela teve que sair, mas ela estava aqui também me prestigiando. Muito obrigada, Fernanda. A Fernanda também foi uma grande, está sendo também, né, uma grande ajudante, uma ótima profissional, uma influencer digital assim maravilhosa. Eu recomendo demais, tá bom? Então tá, eu fico aqui hoje e semana que vem, terça-feira, 8 horas da manhã. Café sem filtro, para a gente bater um papo assim. Eu não vou com nenhum cronograma para falar nada, é bate-papo mesmo, tá? E aí vocês podem me perguntar, a gente vai falar de constelação, de espiritualidade, que eu gosto muito de falar, tá bom? E quem gostar desse assunto, tem um encontro marcado comigo, terça-feira às 8 horas, tá, gente? Beijo e fiquem com Deus.